Princípios de magnetismo. Nós vamos estudar a diferença dos princípios de magnetismo para os processos de magnetização. Vai estar processo de magnetismo, mas processo de magnetização. Então a gente já pode colocar no capítulo 10 do livro aí, como aquele já é hábito nosso, colocarmos aí os subtítulos para a gente depois, quando for manusear o livro, termos aí um índicezinho remissivo, né? O capítulo 10 está na página 77 do livro. Aproveitando aí que eu estou falando do livro, deixa eu perguntar de novo. Ainda tem alguém que não tem o livro? Já está todo mundo com o livro aí? Esse livro a gente já conversou antes, a edição está esgotada, né? Então, por ocasião da Bienal, o centro conseguiu mais 50, mas esses 50 já estão acabando. Então, quem não tem é bom correr, porque depois a gente, né, sabe lá Deus quando nós vamos ter de novo a oportunidade de comprar o livro, né? É na biblioteca, né? Mas que o pessoal prefere ter, né, para poder estudar com mais calma. Mas vamos lá. O capítulo 10 vai ser usado para umas 3 ou 4 aulas. A parte que nos interessa hoje diretamente está na página 78. O primeiro parágrafo da página 78. Nós vamos ler ele e depois vamos usá-lo para conversar no restante do tempo que a gente tem. Diz assim Michaelis: todos os processos magnéticos são mais ou menos eficientes, desde que se respeitem os princípios essenciais do magnetismo. Muito oportunas e judiciosas são as ponderações de Deleuze quando estabelece uma diferença entre os princípios e os processos. Os princípios são imutáveis e outros, os processos, variáveis. Deve-se sempre respeitar os princípios e deles nunca nos afastarmos. Quanto aos processos, o mesmo não se dá, pois a experiência é tudo e a prática pode a cada momento retificar o que se fazia na véspera. Então, nós temos dois itens para nós falarmos hoje. Um são os princípios, outro os processos. Vamos começar pelo mais fácil. Por que mais fácil? Porque a gente já estudou ele há umas semanas atrás, até de forma detalhada, mas não com o enfoque que a gente vai ter hoje, que são os processos de magnetização. Vocês lembram lá aquele capítulo, não lembro qual é o número? Acho que é o 8, é o 9, que nós até numeramos. Tem o ambiente, 2, capítulo 9, a prece e tudo mais. Ali estão listados os processos de magnetização. O que é um processo? Um processo, a gente falava naquela ocasião, vamos repetir hoje, é uma rotina, podemos até dizer assim, como se fosse um documento. Vamos dizer a partir do conhecimento até que eu tenho no meu trabalho. O que é na minha vida profissional? O que é um processo? É um documento que ensina a gente a fazer alguma coisa. E ensina de uma forma clara o suficiente para quem, mesmo estiver pegando aquele documento pela primeira vez, seja capaz de entender, de compreender, de cumprir pelo menos os passos básicos para realizar aquela tarefa com o mínimo de eficiência, de proveito que se pede, que se espera. Então, quando a gente lista processos de magnetização, o que a gente está passando para as pessoas? O que o livro está ensinando para a gente? Uma série de passos que nós precisamos cumprir para que, no nosso caso, apliquemos os passos com o máximo de eficiência. Esses processos foram aí construídos, transcritos para a gente, foram passados para a gente pelo Michaelis, a partir da experiência daqueles magnetizadores que a gente sempre que pode lembra aqui nas aulas. Deleuze é um dos que acabamos de falar, de Potet, Binet, Ferré, Carranier, um monte de o pessoal, a maioria são franceses, da Europa, vamos dizer assim, do século XVIII, XVII. Então eles tinham a experiência de trabalho deles. Cada um tinha lá uma rotina de trabalho. Eles iam aplicar passos, fizeram isso a vida inteira e ao longo da experiência de trabalho deles, eles foram observando que quando eles agiam de tal ou qual maneira, o resultado era melhor. Ao fim de um tempo, eles então faziam como que uma espécie de tratado. O tratado do Amilcar de Passe. É a experiência que ele tem ao longo da vida dele de magnetizador. Amilcar, estou pegando aqui como
como exemplo, nosso amigo aqui da frente. Então ele ao longo do trabalho dele como magnetizador, ele listou o que ele fazia e que ele observava que em relação ao resultado do trabalho era o melhor. Então ele observava lá, um bom processo de magnetização, por exemplo, é fazer uma prece antes de dar passe. Ele observava lá que se ele não rezasse, se ele desse passe direto, o rendimento dele era pior, era menor. Então ele anotava lá, a prece é um bom processo, tem que usá-lo. Alimentação, eu tenho que cuidar dela, tenho que me abster de tal tipo de alimentação, tem que, por outro lado, dar preferência a aquele outro tipo de alimento. Por quê? Porque eu me sinto melhor. Então, para o processo de magnetização, interessava ao Amilcar comparecer daquela forma, porque o resultado era melhor, como eu falei. Então ele anotava lá, mais um processo, cuidar da alimentação, observar o ambiente. Quando ele estudava o ambiente em que ele dava passe, ele se precavia quando certos acidentes poderiam acontecer, ele observava quem poderia ajudá-lo na hora de dar passe, ele observava quem não colaboraria com a ação de dar passe. Então, depois de estudar isso aí, ele trabalhava o ambiente para quê? Para que na hora do passe ele tivesse a melhor ambiência possível para ele executar a tarefa dele. Então ele fazia lá uma lista de processos de magnetização. Então esses processos são essas experiências que a gente tem. O processo, diz aqui o texto com Deleuze, é mutável. Por quê? Porque conforme eu vou ganhando experiência, conforme a circunstância que eu vou dar passes, conforme o tipo de pessoa que eu tenho que atender, eu vou precisar adaptá-lo. Por exemplo, a relação inicial que nós temos com a pessoa que vamos dar passe. Aqui, quando nós estudamos os processos, era lá o item 5, 6, não lembro aqui, vamos buscar lá. Relação inicial de simpatia, o item 3. Então é aquele momento em que eu me ponho diante da pessoa, me concentro nela, procuro parecer gentil, receptivo, educado, compreensível. Para quê? Para que ela se sinta à vontade comigo como magnetizador. Então esse processo de início é mais demorado. Por quê? Porque eu nunca vi a pessoa. Então ela vai levar um pouquinho mais de tempo e eu vou ter que me esforçar um pouco mais para criar esse elo de simpatia. Depois de não sei quantas vezes que eu já dei passe na mesma pessoa, eu já vou poder encurtar isso daí. Por quê? Porque ela já me conhece, ela já está à vontade para tomar passe comigo, então eu não preciso mais ocupar tanto tempo do período que eu tenho para dar passe para criar essa simpatia com ele. Por quê? Porque já somos simpáticos. No nosso trabalho aqui, exatamente, a gente tem uma série de itens que vão nos favorecer nesse aspecto em particular, de criar a situação de simpatia entre o magnetizado, que é o doente, e o magnetizador, que é o médium. Quais são esses itens? Ele vai passar antes por uma reunião pública, vai ter assistido 3, 4 reuniões públicas, já vai estar mais ou menos habituado com o que seja uma casa espírita e a sua finalidade enquanto oferece passes de cura para ele. Depois de passar pela reunião pública, ele provavelmente vai passar por um atendimento fraterno, onde a pessoa que recomendá-lo aos passos de cura já vão também antecipar para ele mais ou menos como funciona o trabalho da cura, como ele deve comparecer para receber os passos de cura. Depois disso, ele ainda vai passar um tempo na sala dos passos dispersivos, dentro da nossa estrutura de trabalho aqui, onde as pessoas ficam primeiro na sala dispersiva, recebem o dispersivo, retornam para ela, acabam de assistir a palestra ali pelo circuito interno de TV, nas salas, depois fazem as preces normais para só depois serem liberadas da reunião pública. Então tudo isso favorece o trabalho do médium, que diretamente vai dar os passos curadores naquele indivíduo. Então, eu dentro da sala não preciso criar esse elo de simpatia? Preciso, mas já tive uma série de outros elementos dentro do trabalho a me favorecerem nessa atitude, nesse ato, nesse processo de magnetização. Então, esse processo está adaptado à realidade de trabalho no espaço de cura da Casa de Leon Denis. Em outro lugar pode ser diferente. Por quê? Porque tem uma estrutura de trabalho diferente, porque tem uma rotina para receber os doentes diferente, porque tem um plano espiritual que estabelece regras de trabalho diferentes. Então a gente mais ou menos adapta isso. Eu posso mudar. A mesma coisa a prece. Eu tenho aqui a minha prece. Cada um de nós temos a nossa forma de fazer prece. A pessoa não está se ajeitando na cadeira, está sentando, eu estou ali parado, eu estou orando, estou em prece, estou me ligando aos guias espirituais dele, do doente, os meus, do trabalho, da casa, da tarefa, da causa, dos passos de cura. Enfim, estou com a mente no estado de prece
Mas a pessoa já rezou antes, já rezou lá no dispersivo, eu também já rezei, teve a prece mesmo de abertura das tarefas feitas pelo grupo. Então, tem adaptações que eu faço a esses processos. E conforme eu vou desenvolvendo o meu trabalho, conforme eu vou convivendo com as pessoas que eu vou dar passe, eu posso acrescentar, retirar, modificar, transformar esses processos de magnetização. Com os princípios, aí já não posso fazer isso. O princípio de magnetização, diz aqui o Deleuze, ele é imutável, né? Qual o princípio de magnetização que a gente pode usar para raciocinar nesse aspecto? Já falamos de um aqui. Os passes longitudinais são sempre aplicados de cima para baixo. Isso é um princípio de magnetização. Isso é uma regra. Isso não é um procedimento, isso é uma regra. Essa regra a gente não muda. Sempre que eu vou dar passe longitudinal, eu vou começar de cima e terminar embaixo. Por quê? Porque se eu fizer diferente, aí eu não vou estar fazendo uma adaptação, aí eu vou estar estabelecendo riscos para o meu trabalho, é outra coisa. Então eu não mudo isso, eu sempre obedeço. Os passos são feitos de cima para baixo. A gente pode colocar como princípio de magnetização um outro ponto importante, que é, por exemplo, nunca dê passes sozinho. Sempre que você for dar passe, chame mais alguém para ficar contigo. Isso pode ser colocado como um princípio para os magnetizadores. Nunca dê passe sozinho. O altivo cansa de falar isso, ó. Dou passe há não sei quantos anos, considero dono de uma certa experiência, mas não dou passe sozinho. Sempre quando eu me endereço para o local onde tem que dar passe, me faço acompanhar do plano espiritual, o qual eu aviso com bastante antecedência. Ele chama outras pessoas para ir com ele, mais experiente, menos experiente, mas tem sempre alguém junto dele para acompanhar nesse trabalho. Por que que nunca fica sozinho? Nunca ele fica sozinho. Porque quando eu começo a dar passe, qual é a outra regra que a gente conhece? Do bom magnetizador. Uma vez começado o trabalho de passe, não se deve prestar atenção em nenhuma outra coisa que não seja o passe que você esteja dando. Então, se tem só eu e o doente num local, e se eu só posso ficar prestando atenção nele, tudo mais que está ao meu redor, eu não estou atento. Então, se estiver na iminência de acontecer um acidente, cair um móvel, alguém tropeçar, alguém que não interessa o trabalho entrar no ambiente, eu estou totalmente desguarnecido, porque eu não estou olhando para nada, eu estou olhando para a pessoa que está na minha frente. Se tiver mais alguém comigo, vai me ajudar nesse momento. Se eu estiver sozinho, estou exposto. Quando nós formos estudar aqui mais algumas aulas para frente, cadeia magnética, vocês vão ver lá uma experiência dos magnetizadores. Eles colocavam as pessoas em círculo e ele ficava no meio e magnetizava todas as pessoas do círculo ao mesmo tempo. Aí ele fala assim, depois de um tempo viu-se que não era bom esse procedimento. Por quê? Porque ficava um grupo de pessoas nas costas do magnetizador. Se aquela pessoa tivesse até um ataque dentro da enfermidade que lá ele apresentasse e agredisse o magnetizador, ele não teria nem como se defender. A gente pode até pensar, mas isso é difícil. Não é tão difícil assim não. Gente, vocês que trabalharam comigo na Malé, por exemplo, cansaram de ver quando a gente ia dar passe lá nas criancinhas, lá nos especiais, como a gente fala, alguns muito inquietos, muito agitados, tentavam agredir o médico, que tinha um grupo lá, uns apoiando, outros acompanhando, então um segurava a criança ou o adolescente, um ficava pertinho dele abraçado, mas ficava ali para preservar o médico, porque se soltasse, puxava o cabelo. Não é uma coisa por maldade de nada, mas pela condição de enfermidade mesmo. Então era um risco que o médico estaria exposto se estivesse sozinho. Então essa regra a gente não muda. Sempre que eu for dar passo, a gente coloca como regra mesmo, é um princípio. Sempre que eu for dar passos, não posso ir sozinho. Muitos de vocês participam dos grupos de visita. Nenhum trabalho aqui de passos, se a gente dá passos sozinho. Se só tiver uma criança, tem a criança e o evangelizador, você não vai estar sozinho. É só você, na hora de dar passos, falar com ele. Ó, enquanto eu der passo, você, por favor, tome conta do ambiente. Olha a porta, vê se alguém vai entrar. Se a criança estiver muito agitada, senta ela no seu colo, abrace ele, distraia ele enquanto eu estou dando passe. Então tem mais uma pessoa lá. Observa que todos os trabalhos da casa em que implica a aplicação de passes, nunca tem uma pessoa sozinha. Você vai para o grupo de visita, são 2. Se tiver um, não tem visita. Pelo menos não oficialmente. Né? Não tem visita. Você pode até, porque não é o correto, é uma indisciplina. Às vezes as pessoas, não, mas eu vou lá mesmo assim para dar uma satisfação. Tudo bem. Mas o trabalho você já não vai estar fazendo, porque o trabalho são 2 que devem estar lá. Então a casa está obedecendo a regra de magnetização. E necessariamente eu não vou nem dar passe. Posso ir lá para ler o evangelho, que vai ser um processo de magnetização. Enquanto eu leio o evangelho, o que eu estou fazendo?
imantando fluidicamente, magneticamente, aquele ambiente onde o doente está, o próprio doente. Estou induzindo ele num processo, até colocaríamos grosseiramente assim, próximo da hipnose, né, da sugestão mental, induzindo ele a ter pensamentos diferentes do que ele, como adoentado, comumente tem. Então não deixa de ser um processo de magnetização. Estou combinando as duas coisas. Como ele falou ali no texto, para que o processo tenha um bom resultado, eu preciso obedecer a princípios. Então vou lá com mais uma pessoa, porque o princípio diz que não se deve ir sozinho para esse tipo de trabalho. Na hora de aplicar o passe, vou aplicar de cima para baixo, por quê? Porque o contrário exporia a pessoa à desfluidificação, a um processo de dispersão que não é adequado naquele momento do trabalho, a uma perturbação na corrente fluídica dele, dado ao fato de eu não ter, na minha condição de encarnado, como perceber, como conduzir as minhas mãos de uma forma que não seja essa. Quando um magnetizador falou assim, ó, os passes são aplicados de cima para baixo, não foi porque ele deu 10 passes, chegou a essa conclusão. Isso é fruto de toda uma vida de trabalho. E nesse ponto, em especial, de unanimidade entre todos eles. Todos falavam, os passos longitudinais devem ser aplicados de cima para baixo. Então, se todo mundo pensou da mesma forma, mesmo trabalhando distantes um do outro, mesmo sem se conhecer, mesmo em épocas da história diferentes, uns num século, outro no outro, e chegaram à mesma conclusão, né? Não vamos ser nós agora, que depois de ler 1, 2, 3 vezes o livro, ouvir 1, 2, 3 palestras, vamos procurar inverter a coisa. Então nós vamos seguir uma regra estabelecida por quem conhece o processo de magnetização. O conhecimento dessas pessoas chega a um ponto que, quando nós vamos estudar aqui o polarismo, né, dentro da doutrina espírita, o que a gente coloca? Polarismo, diz assim, que as pessoas, que nós temos um lado positivo e um lado negativo. Que o que faz uma mão, a outra desfaz. Se uma coloca fluido, a outra dispersa. Então havia vamos dizer assim, uma corrente de magnetizadores que trabalham com essa filosofia de trabalho, com essa visão do trabalho de passe. Mas a doutrina espírita não ensina isso para a gente. A doutrina espírita diz que vai dispersar ou colocar fluido de acordo com a força do meu pensamento, da minha vontade. Quando a gente estuda isso com o Altivo, o que ele fala? Ó, é assim mesmo, como a doutrina fala, mas não desconsiderem a possibilidade de funcionar como eles estão falando aqui. Por quê? Porque eram homens sérios. Se eles escreveram isso aqui, foi porque eles observaram. Se a gente for depois, quem lembra lá nos Domínios da Mediunidade, um capítulo que tem o médium Antônio Castro desdobrado, o André Luiz descreve ele fora do corpo, tendo uma metade do corpo laranja e a outra azul. É um indício de que há uma polaridade ali. Então os magnetizadores não estavam tão errados assim, né? Há um fundamento no que eles afirmavam. Então quando o Altivo faz aquela advertência, ó, não desconsiderem preliminarmente, gratuitamente, só porque a gente está aprendendo de uma outra forma, porque tem uma razão para eles colocarem isso aí. Qual é a razão? A experiência deles. Muitos e muitos anos dando passo. Numa época em que as pessoas, diante de uma medicina com paupérrimos de recursos, sem recurso quase nenhum, recorriam muitas vezes aos passes. Então o cara estava ali sempre repetindo aquilo, sempre aplicando aquilo. Ele conhecia a fundo o trabalho, conhecia a ciência de magnetizar as pessoas. Quando a gente se propõe a fazer esse estudo, colocar como diferença um princípio, um processo, exatamente para educar a nós dentro do trabalho, como médiuns, como trabalhadores da cura, a seguir o quê? A experiência de quem conhece e respeitar a possibilidade que eu tenho de aprender com a minha própria experiência. Quando eu sigo um princípio de magnetização que foi estabelecido por alguém que trabalhou antes de mim, estou sendo disciplinado. Estou sendo até esperto, né? Porque quando eu sigo a experiência de alguém, o que eu estou fazendo? Evitando os erros que ele cometeu antes. Quando alguém escreve o livro e diz lá para a gente, ó, os passos devem ser aplicados assim, por quê? Porque provavelmente, além dele ter visto que assim é melhor, um dia ele deve ter feito diferente e se deu mal. Então a gente está nos poupando de experiências desagradáveis, que em última análise não vão assim exatamente recair sobre nós. O dia que a gente der um passe que provocar um prejuízo qualquer, um desequilíbrio qualquer na pessoa, ela não vai depois chegar para o diretor do trabalho e vai apontar você, ó, aquele médium me deu um passe equivocado. Ele vai embora daqui e vai falar assim, nessa casa espírita eu não volto mais, porque eu cheguei de um jeito e saí pior. Então olha só, o deslize que eu criei, que eu provoquei, não recaiu sobre mim. Se recaísse sobre mim, estava ótimo.
nada mais justo que a responsabilidade do erro recaia sobre quem o comete. Nada mais justo. O problema é que ela respinga na casa, na causa, na ciência de magnetizar, que não tem nada a ver com a minha indisciplina, com o meu desconhecimento, com a minha rebeldia, não tem nada a ver com isso. Esse é que é o problema maior. As pessoas nunca se queixam assim, ó, você me deu um passe errado, fulano me deu um passe errado. Elas vão pensar assim, naquele centro espírita, não me deram um passe direito. O espiritismo não é bom, por quê? Porque quando eu tomei passe lá, eu fiquei pior. Elas vão sempre colocar dessa forma. E aí é que está o problema. Então, quando a proposta do estudo é exatamente o quê? É ensinar para a gente, nos doutrinar a trabalhar, seguindo a experiência de quem esteve antes de nós, que conhece, né, do riscado, que conhece do ato de magnetizar, e mostrar para a gente que nessa busca por seguir os passos dessas pessoas, há regras, há procedimentos que eu não posso esquecer, que eu não posso desprezar. Vamos parar uns minutinhos assim. Você tem perguntas para fazer em torno assim do que sejam os procedimentos e do que sejam os princípios antes da gente continuar? Tem alguma dúvida assim que vocês possam ter observado já? Já dá para observar isso no espaço, no salão. Aqui a gente tem uma série de procedimentos, né? Quais os procedimentos que a gente tem aqui? Chegar antes do trabalho é um procedimento. Isso eu posso mudar. Dependendo assim, se os médiuns fossem sempre os mesmos no salão, a gente poderia mudar isso. Não precisa chegar antes não, você pode chegar, ao invés de chegar meia hora antes, chega 5 minutos antes. Eu mudei o procedimento. Por quê? Porque o grupo já é conhecido, já é unido num só pensamento durante o trabalho, que é estudar, ouvir o orador e dar passo. Quando eu peço para chegar meia hora antes, é por quê? Porque a casa sabe que há todo um elenco de médiuns que necessariamente nunca sentaram, sequer um do lado do outro, quanto mais se conhecerem. Então ela cria um procedimento que favoreça o quê? A união de pensamentos entre os trabalhadores daquela tarefa, que é a reunião pública. Então ela dá a chance a gente de ficar meia hora antes, já entrarmos no clima de trabalho. Se ela, na situação de trabalho de hoje, numa reunião em que a gente aleatoriamente escolhe qual viremos, então os médios estão sempre mudando, dissesse assim, pode chegar em cima da hora, a gente estaria colocando em risco o equilíbrio do trabalho, da tarefa. Por quê? Não sabemos como nós... Quer dizer, não sabemos muito bem como nós chegaríamos, completamente desequilibrados. Pelo menos a maioria de nós, que a gente chegaria correndo da rua, esbaforido, a cabeça envolta naquelas vibrações do mundo lá fora, né? Que não são boas. Vibrações da rua nunca são boas, né? A gente conhece desde criança isso. A mãe, a avó sempre fala, ó, na rua não tem nada que preste. E não estão de todo errado. A vibração de lá é bem diferente da daqui de dentro. Então, quando a gente diz assim, chega em meia hora antes, estabelecemos um procedimento para a reunião pública. O médium que trabalha nas sessões públicas deve chegar com antecedência de pelo menos 30 minutos. É um procedimento. Pode ser mudado, mas é uma regra que, enquanto não mudar, não me autoriza a comportar de forma diferente. Na reunião dos passos de cura, a gente tem um procedimento. Qual é o procedimento? Antes dos passos, a gente pega a páginazinha, essa página que distribui aqui embaixo na reunião pública, nós lá na cura também temos ela nas mãos. Então, um é escolhido pelo diretor do trabalho para ler e comentar, ou só ler, mas é um procedimento. Vamos ler a página de abertura do trabalho. Vamos ler, é a forma de se sintonizar no estudo que vai ser feito naquela noite. Vamos estudar uma página do Evangelho. Aquela página que a gente recebe antes está diretamente ligada ao assunto da noite. Então, é um procedimento. Vamos ler aquela página. Quando eu digo assim, ó, os médios da minha sala não precisam ler nem estudar, eu estou quebrando o procedimento. Estou quebrando esse procedimento. Estabeleceram para mim uma forma de trabalhar que eu não estou obedecendo. O que eu crio com isso? Riscos. Eu estou colocando que possivelmente um dos meus trabalhadores pode não estar, que é o que acontece mesmo, mas se tivesse lido isso seria amainado, amenizado, que ele não está o quê? No padrão que se espera para o trabalho dos passos. Eu quebrei uma regra, né? Tem um outro procedimento entre os passos de cura, entre uma sessão e outra de passos, eu me aplico o autopasse de caráter dispersivo. Então eu dou lá um autopasse dispersivo, é um procedimento. Então, o que dita esse procedimento? Após sair a primeira leva de pessoas que receberam passe, os médiuns se aplicam o autopasse. Sempre entre uma rodada e outra. E no fim, também aplicamos o autopasse. Aí com uma característica de repor um pouquinho dos fluidos que nós perdemos durante o trabalho. Pedir os guias para nos ajudar nessa recomposição, para que a gente, afinal de contas, nós
tivemos um desgaste de energias ali espirituais, mais materiais mesmo. Então os espíritos vão nos ajudar nessa reposição. Isso é um procedimento. Se eu terminar o passe de cura e não me aplicar esse autopasse, eu estou quebrando o procedimento. Que risco eu estou estabelecendo? O dia depois, ao fim do trabalho, me queixar de incômodos que eu não teria se tivesse aplicado o autopasse. Então, a ideia é exclusivamente essa: ensinar a gente a entender a participação da gente dentro do trabalho. Não é uma coisa solta, não é uma coisa assim sem regras, não é uma coisa assim sem uma diretriz básica. Existe que os espíritos passam para a gente. Toda casa espírita tem lá os guias dos trabalhos dela. Então os guias eles vão estabelecer: vocês trabalharão assim, assado, tendo em vista o público que receberão. Nós temos a incumbência de passarmos isso para vocês médios. Enfim, os guias dão lá aqueles ensinamentos. Mas fora isso, eu tenho assim um cabedal de informações que necessariamente não precisam advir, não precisam provir do mundo espiritual para que eu me comporte com correção dentro da atitude, dentro do trabalho de dar passe, que são esses dois pontos: os princípios de magnetização, que são as regras, né? São aquilo que eu não posso quebrar, e os processos de magnetização, que são os procedimentos, são as atitudes, são os passos que eu tenho durante o trabalho, que assim, durante a minha vivência neles, eu vou observando e posso mudá-los. No nosso caso aqui, trabalhamos em grupo, então não basta assim só a nossa observação, né? É preciso a observação de todo um grupo. Não estou trabalhando sozinho. De nada adianta eu num grupo de 14 pessoas, eu estou observando coisas. Se os outros 13 não chegarem a um acordo, eu não posso chegar e impor: não, a partir de amanhã vai ser assim. Não vai acontecer desse modo. Ainda que eu goze dessa prerrogativa do ponto de vista de coordenador, de diretor do trabalho, vou criar assim um clima que não é recomendável, né, dentro do trabalho, que é o quê? De contrariedade, de obrigar as pessoas a fazer uma coisa. Ver que a direção material da nossa casa em nenhum momento se comporta assim, a despeito da gente várias vezes procurá-la exigindo uma atitude drástica contra determinadas coisas que a gente vê. Não, isso precisa mudar, mas não se muda de uma hora para outra. Por quê? Porque tem um monte de pessoas se beneficiando, convivendo naquilo ali. Se você for impor algo, você pode até trazer um benefício de um ponto, mas vai criar uma série de sentimentos, de contradição, de inquietação, de rebeldia, às vezes até de beligerância mesmo, entre os trabalhadores do grupo, que vai ser assim como se diz, né? Vai sair pior a emenda que o soneto. Você até estava com a intenção de consertar, mas ficou pior depois daquilo que você fez. Por quê? Porque não adianta só você pensar, você não está trabalhando sozinho, é um grupo de pessoas. Então, a casa tem regras assim coletivas para todos seguirem. Regras que atendem assim a uma média do interesse dos trabalhadores. Posso citar para vocês mais um exemplo. Também vamos falar disso com mais calma, mais lá para o fim do ano, que é usar música. Usar música. Nada contra, em um monte de outros lugares, a gente usa música para ajudar na ambientação. Aqui no Leão Tenente não usa. Por que não usamos? Porque, além da posição da direção material da casa, aqui no livro a gente lê assim: olha só, a música ela teria que agradar a um monte de pessoas. Tem gente, por exemplo, que não fica quieto ouvindo determinado tipo de música, mesmo aquelas instrumentais, mesmo naquela assim da natureza, a pessoa se inquieta. É um efeito reverso. Então teria que ter uma música para agradar a cada um. Como isso não é possível, a gente opta por não ter música. Eu, por exemplo, se botar aquelas músicas assim de recepção de consultório dentista, para mim não tem efeito nenhum. Eu fico mais inquieto ainda. Eu não gosto. Então, para mim já não seria um efeito legal. Mas em outros lugares a regra é essa. O procedimento em outros lugares é esse. Aqui nós não temos esse procedimento. Então a gente não usa música para ajudar na pacificação do ambiente. O que a gente usa? Recolhimento. Disciplina de conduta. Chegue antes, sente no seu canto e aquiete sua mente e seu coração. Leia a página de abertura. Mas eu tenho que chegar meia hora, a página é 5 parágrafos. Lê 35 vezes a página. Até essa aquietar. 35 vezes. Só gastei 15 minutos. Bom, mais 35. Até completar meia hora. É disciplina. É o procedimento que a casa tem. Não há nenhum outro. Vocês podem observar, nós somos convidados a sentar aqui na frente, né?
recebemos a página, recebemos o convite para chegar antes, recebemos a página, e depois disso, ninguém fala mais nada para a gente. Por quê? Parte do princípio que, se você atendeu o procedimento que a casa sugeriu, você reuniu um mínimo de condições para não só participar, como ajudar o orador no trabalho dele. O senhor me entende isso? Ninguém vai cobrar assim, vai ficar olhando você, está no nível, e você? E você alcançou o nível de coisa? Vê que a gente pode até dormir que ninguém chama a atenção da gente. Ninguém chama. Você pode dormir aqui na frente do orador que ninguém faz. Acorda ele, ninguém faz. Por quê? Parte do princípio que o procedimento é conhecido por todos. Se é conhecido por todos, todos o cumpriram para estar aqui dentro. Nessa hora do recolhimento, se nós, além de lermos a página, nós podemos fazer prece por nossos entes. Devemos. Queridos, Não. Aí olha só, o Amilcar falou uma coisa aqui, desculpa, eu me antecipei. Desculpa. Prece não é prece, é mentalizar Isso. os problemas que nossos entes queridos têm, aquela carga que nós trazemos normalmente. Entendi. Vocês ouviram que ele... Não sei se está ligado isso aí, eu achei que... Eu te ouvi porque eu estou perto, não foi nem pelo som do... A pergunta é a Repete, seguinte: por favor. se na hora Do recolhimento. Se nós, além de lermos a página, podemos nos mentalizar os problemas dos nossos parentes, dos nossos entes queridos, para conseguir uma irradiação. Ó, depende. O Amilcar está perguntando, vocês ouviram aí, se na hora desse recolhimento, se eu posso lembrar dos meus entes queridos, que estão adoecidos, precisando de socorro e tudo mais. Então, depende. Por quê? Se nós... Eu causei essa tua confusão, por quê? Porque eu trouxe exemplos aqui da reunião pública. Vamos partir primeiro dela. Que momento que eu estou em recolhimento? Quando eu cheguei aqui para assistir a reunião pública. Nada me impede. Nada me impede. Por quê? Porque por que a gente vem para a reunião pública? Para buscar elementos de harmonia, de melhor entendimento, de valores superiores. Em princípio para mim, mas eu sei os meus parentes, eu sei as pessoas que me são queridas, conheço pessoas que exatamente não são minhas amigas, mas são do meu círculo de convívio, seja profissional, seja na comunidade em que eu estou, que precisam de socorro, nada me impede. Dentro do meu trabalho da cura, aí já é diferente. Por quê? Porque naquele momento é um trabalho específico. Eu vou dar passe na Terezinha. Vou dar passe na Terezinha. Estou falando porque eu estou vendo aqui o crachá, conheço ela e tudo mais. Mas eu vou dar passe nessa pessoa. Então, esse meu recurso de... No caso, não é evocar, de invocar, né? Porque eu estou chamando para ajudar. Chamar forças espirituais para socorro de alguém, vai ser socorro dela. Ou de mim, para que eu trabalhe com correção, enquanto ela necessitar do meu apoio fluídico. Não para as outras pessoas. Por quê? Porque aí eu estou dispersando. Lembra da recomendação do Deleuze? O bom magnetizador, uma vez começando a magnetizar, deve se ocupar exclusivamente do que faz. O que eu faço agora? Magnetiza a Terezinha. Entenderam? É como se a gente falasse assim, nós vamos fazer a prece para começar o trabalho. Vou começar o trabalho de passe de cura. Então, que característica tem que ter essa prece? Uma prece invocatória, né? Chamar para ajudar, chamar os espíritos ligados à cura, chamar os espíritos guias ligados às pessoas que estão adoentadas, que daqui a pouco estarão sentadas diante de mim. Chamar os espíritos que me sustentam habitualmente no trabalho ou eventualmente naquela noite. Se eu nesse momento fizer uma prece de abertura de trabalho, lembrando do acidente de avião na Bacia de Campos, lembrando das crianças que passam fome na África, já estou fazendo uma irradiação para um monte de lugares, mas não estou me concentrando naquilo que eu tenho que executar naquele momento. É errado? Não, mas não é devido. Não é devido. Eu tenho que aprender a fazer prece específica. Se eu vou começar passe de cura, a prece tem que ter essa característica. Aí acabou o trabalho, estamos agradecendo o socorro dos espíritos. Aí posso lembrar que os espíritos, além que nos socorreram aqui, que eles possam estender a misericórdia deles, as pessoas que estão adoentadas no meu lar, que não puderam vir porque não são espíritos, porque não pode se locomover mesmo, porque moram longe, que estão viajando, sei lá por que motivo. Mas nesse momento eu posso até, que é o que a gente observa até aqui na reunião pública, né? Quando acaba, eu observo, principalmente a Yara, eu vejo muito ela fazer isso, lembrar das pessoas que dirigem comunidade, o país, que governam, para que a vibração de paz, de equilíbrio, de discernimento que se nasceu com o estudo coletivo da noite, da tarde, da reunião pública, enfim,
nós dividamos isso com eles. Naquele momento ela pode fazer isso. Observa que ela não faz isso na hora que a gente levanta para dar passe. Aí ela faz uma prece pedindo o quê? Para que o ambiente seja de paz, para que os médiuns possam aplicar bem os fluidos, para que as pessoas possam ser socorridas na posição que estão agora de receber passe. Então as preces vão sendo dirigidas. Quando ela abre o trabalho, ela pede amparo para quem vai conduzir o estudo com a palavra, o orador, quem vai comentar o evangelho. Então ela vai aproveitando um momento para colocar as preces da forma como elas têm que ser. Ela não mistura, né? Não faz de tudo uma irradiação. Ela faz evocações, invocações, convite através da prece, para que nós buscamos o objetivo específico daquele momento do trabalho. Esse é um outro ponto que a gente, médium, dentro do trabalho organizado, a gente precisa conquistar isso. A gente precisa aprender a saber, a fazer prece. Não, só um minuto. Ó, cuidado que você está... Estão gravando isso aí. Trabalho, né, que naquele preparo para o prece na hora do passe, ele fala para que os assistentes também pensem nos seus familiares que não estão presentes. Como é que fica isso? Como é que fica? Para quem que ela está falando isso aí? No caso, o dirigente está pedindo. Não, mas para quem que ela está fazendo? Para as pessoas, né, que vão receber passe, não para os médiuns. Como ela lembrou ali, ó, as pessoas que agora vão receber passe, que possam pensar que eles estão doentados. Eu tenho um centro que às vezes eu faço estudos lá em torno de mediunidade, 1 ou 2 vezes por ano a gente faz palestra lá do Livro dos Espíritos. Então lá tem um momento específico, as pessoas recebem passe. No fim do passe, então eles colocam até uma música ambiente, e o diretor do trabalho fala assim: agora os médiuns, todos nós aqui vamos mentalizar quem precisa de socorro. Então vê que no trabalho deles reservou-se até um espaço para isso. Aqui, como assim, dentro do trabalho oficialmente não o temos, então um ou outro toma a liberdade de lembrar as pessoas que elas podem, não os médiuns têm uma atitude naquele momento. Repito, quando nós vimos para a reunião pública, fomos treinados já conhecemos o procedimento. A gente veio do COMP, veio do trabalho lá, com o Nestor, agora com o Valdeci, então a gente já sabe a atitude a tomar naquele momento. Então, para o diretor, isso é assunto resolvido. Ele sabe o que está passando na cabeça da gente e parte da hipótese de trabalho que todos estamos nessa condição. Tá? Mas a pessoa que vem receber passe, não, aí é o público não conhece nada, pode estar vindo pela primeira vez. Nesse ponto até vale a pena lembrar, acho que a Casa Espírita em especial, talvez seja o culto religioso onde a pessoa que vem pela primeira vez se sinta mais à vontade, porque aqui a gente diz tudo o que tem que ser feito, né? Você chega, as pessoas, agora vamos ler a página de abertura, agora vamos fazer a prece para abrir o trabalho, agora vou te apresentar quem vai fazer o estudo, vamos ler o que ele vai estudar para a gente, que aqui as questões do Livro dos Espíritos. Depois acaba, a gente avisa, acabou uma parte, que é o estudo, agora vai começar a segunda, que são espaços, onde os médiuns treinados para isso vão levantar para dar passe em vocês, vão se locomover. Agora acabou os passos, vamos rezar para encerrar o trabalho. Então tudo está sendo dito para a gente como vai fazer. Nem sempre isso acontece em outros templos religiosos. Você chega lá, você tem que ficar olhando para as outras pessoas. Se elas ajoelharem, você ajoelha. Se elas ficarem em pé, você fica em pé. Se elas falarem uma coisa, você fala junto com elas, porque ninguém te disse como tem que fazer isso. Quando dizer aqui não, o diretor do trabalho, ele conduz literalmente não só os trabalhadores, como o público presente, avisando cada passo que está sendo desdobrado do trabalho que a pessoa está acompanhando. Então, se para o público facilita, para a gente médium, né, é sopa no mel. A gente já está treinado, ainda tem alguém lembrando o que eu tenho que fazer, aí fica tudo mais fácil. Você ia fazer alguma pergunta, Zé? Não, mas isso aí acontece. Ele está lembrando aqui, pede até para desligar o celular, mas isso já virou assim, se generalizou essa recomendação, né? É complicado mesmo. Você tá, por mais que você seja disciplinado, treinado para não se distrair com barulho fora do teu trabalho, no ambiente está todo mundo ouvindo alguém, faz um barulhinho ali, um barulhinho aqui, sempre alguém dá uma dispersada, né? Então, de um modo geral, um trabalho assim de exposição, de alguém tem que falar, expor, já se pede de antemão que se desligue celular, até no meio profissional mesmo, a gente já tem esse hábito. Então, vamos voltar lá ao assunto inicial. Então, o princípio de magnetização é uma regra. São as leis que eu tenho, né? Que é uma lei? Um conjunto de normas que me dizem como eu tenho que exercer o meu trabalho com responsabilidade, sem provocar danos nas pessoas, ou pelo menos
minimizando as possibilidades disso vir a ocorrer. Então a gente tem lá o princípio. E o processo de magnetização é a minha conduta dentro do trabalho. Minha conduta dentro do trabalho. A partir do quê? A partir da minha experiência. Então eu vou observando, né? A gente fez aqui, vamos relembrar o processo de magnetização geral que a gente estudou aqui no capítulo 9. O item 1, primeiro procedimento, observar o ambiente em que eu vou dar passe. Segundo passo, prece e recolhimento. Terceiro passo, estabelecer uma relação de simpatia entre o magnetizado e o magnetizador. Quinto ou sexto passo, sei lá, o tato magnético. Se eu não sei qual é o problema do doente, eu tenho um recurso para estabelecer, estabelecer um diagnóstico e a partir dali escolher a técnica de passos que eu vou utilizar. Usar da minha vontade, do meu pensamento, para fazer com que os fluidos se movimentem de um lado até o outro. Então são os passos que eu vou dando para dar passos. Se a gente pegar lá, voltar no capítulo 9 e for seguindo a risca, a gente vai ver que o que está ali naqueles processos é o quê? É como se fosse assim, um manual de instruções que alguém que já deu passe, muitas vezes antes de nós, estivesse falando assim: você se propõe a dar passos? Você se propõe a dar passos? Então eu vou te propor uma fórmula, a minha fórmula. Deu certo durante 50 anos. Você experimente e faça as adaptações que melhor julgar para o seu trabalho. Então a minha experiência diz lá: 1, eu olho o ambiente; 2, eu faço a prece; 3, a relação inicial que eu tenho com o doente; o 4 é o estudo da minha sensibilidade; o 5 é o tato magnético; o 6 é a ação da vontade; o 7 é a posição dos braços e das mãos. Então a pessoa está mostrando para a gente, passo a passo, como se nós não conhecêssemos o trabalho e estivesse sendo assim. Então faz assim, que o mínimo que se espera de uma magnetização você vai alcançar. Você vai alcançar. No nosso caso aqui, quais são os procedimentos para o trabalhador da cura? 90% deles já conhecemos do salão. Chegar antes, ler a página de abertura, prestar atenção no estudo que vai ser feito na noite, naquele dia. Vai ser feito um estudo aqui do Evangelho, que está no programa com, a gente pode até falar, com 1 ano de antecedência, embora a gente só tenha acesso a ele 30 dias antes, né, na programação do centro. Mas já está ali dizendo, quarta-feira, amanhã, será estudado, não lembro aqui agora, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. Eu já sei o que vai ser estudado enquanto eu vou estar dando passe. Nada me impede de ir em casa no dia, ir lá no item 11 e dar uma lida. Nada me impede que no dia eu traga o Evangelho para cá, enquanto não começou o trabalho, já que a página é tão pequena e o tempo é tão extenso para me concentrar, leia o item que vai ser estudado. Leia o item que vai ser estudado. Eu posso passar para vocês uma experiência minha. Da sala onde eu fico, eu posso ouvir a pessoa que faz a palestra. Enquanto dou passe, realmente, nem que eu quisesse, eu não conseguiria me ligar nele. Mas no intervalo entre um passe e outro, quando a gente fica ali parado, e a cabeça da gente então tende a dar uma voada, né? Porque não tem mais ninguém na minha frente para dar passe, eu estou esperando, as pessoas estão sendo conduzidas, então é natural que você dê uma olhada para o lado, estique o olho pela janela, escute um barulho que te distrai. Então o que eu faço? Eu tento ouvir quem está fazendo a palestra. Tento acompanhar a palestra. Ele está fazendo a palestra aqui embaixo, estou prestando atenção nele, estou ouvindo ele fazer o estudo. No Celdinho não dá. Paciência. Então lá você vai ter que inventar outro modo de se concentrar. Aqui é uma facilidade, mas lá deve ter outras. É só prestar atenção no ambiente e você vai encontrar uma. Lá devem ter outras. É uma circunstância de trabalho. Enfim, a gente vai aprender. Então o que eu estou falando para vocês? Que eu criei um procedimento para mim, que não está na regra geral do trabalho, mas que serve para mim íntimo. Eu ali quietinho, eu não falo isso para ninguém. Mesmo que eu estivesse dirigindo a sala, eu não falaria: fulano, entre um passe e outro, escuta o orador. Eu não falaria isso. Mas para mim é um procedimento que eu criei para mim. Entre um passe e outro, eu escuto o orador. Que é uma forma de eu manter meu pensamento desligado aí da confusão que habitualmente é a minha cabeça. A cabeça de gente é um negócio terrível. Então a gente tem que estar se escorando, né, em coisas que mantenham ela num patamar de equilíbrio aceitável para o trabalho junto com os espíritos bondosos, os espíritos da cura. Então eu criei um procedimento, é a minha experiência. Eu criei, isso não é uma regra. Eu posso amanhã ou depois prescindir disso. 20 anos dando passe, não preciso mais desse negócio. O Altivo conta que numa ocasião ele foi dar passe numa pessoa, num atendimento ao lar de uma pessoa doente, e enquanto ele já tinha dado passe na pessoa doente, foi dar passe numa parenta, acho que era na mãe ou na irmã, e enquanto ele dava o passe,
essa pessoa virou-se para trás para falar de uma coisa que estava no fogo, uma comida que estava no fogo, para um outro lá. E ele, médium, se incomodou. Durante o passe ele deu uma distraída com aquilo. Mas ele viu que o Dr. Herman continuou lá dando passo, não mudou. E ele perguntou para o Dr. Herman: o senhor não está se incomodando com ela conversando? Não. Ele: eu não, estou dando passo nela, quero saber disso. Então, como se o Espírito falasse para ele: eu já aprendi a trabalhar sem que isso me incomode. Ele, homem altivo, naquela ocasião, não sei se isso tem muito tempo, se foi ontem, se foi há 50 anos atrás, ele não falou, só contou o caso. Naquela ocasião isso atrapalharia ele. Creio eu que hoje não atrapalharia mais. Mas naquela ocasião atrapalhou. Mas para o espírito não atrapalhou. Então, para mim não faz diferença. Uma outra feita também, até que nós aproveitamos esse caso para um encontro de mediunidade, uma manhã de domingo lá na Malé, que haveria jogo do Brasil na Copa do Mundo, então, sabe, desde cedo já tem fogos. E todas as vezes soltavam fogos, os médicos, não era um trabalho mediúnico, expressão da palavra, é aquele atendimento que o Dr. Herman faz lá nas manhãs de domingo, na Malé. Então é ele e médicos, né? Fica lá, uma turma lá ajudando. E cada vez soltava fogo, todo mundo pulava de susto, né? Então, no fim do trabalho, antes da prece, o Dr. Herman falou: vocês estão se assustando por quê? E um lá falou: porque eu penso que é uma bomba. Você já ouviu uma bomba explodir? Eu não, se você tivesse escutado, você não ia se espantar com isso daí. Ele veio, na última existência dele, estava numa guerra, então ele conhece muito bem a diferença de uma granada, né, de um obus, de uma bomba explodindo, de um morteiro, de uma bombinha que solte aí. Então ele falou assim: você já ouviu uma bomba? Não, então você nem sabe o que é isso. Não adianta nem eu te explicar. Mas eu não me assusto por isso, eu já sei qual a diferença, sei que isso aí não é nada de bomba, então não muda, para ele não muda. Então o povo está bum, 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 soltando um montão de fogos e ele está lá, passando a receita, pegando o remédio, atendendo o povo, abraça um, dá um cascudo no outro, e ele está trabalhando, sem parar. Então isso é o quê? Isso é aprendizado. Isso é aprendizado, a gente vai aprender a trabalhar desse modo. Como é que eu vou aprender a trabalhar desse modo? Seguindo os procedimentos. Enquanto eu não tenho recursos próprios, eu sigo de quem sabe mais. Não tenho os meus. Quando eu tiver na condição disso daí, que isso vai levar muitos anos, posso falar para vocês sem medo, hein? Vamos comer feijão pra caramba. Até a gente estar nessa condição, a gente segue as regras da casa. Até chegar ao ponto de a gente chegar e ter uma condição de chamar a direção da casa e falar: olha, pode ser dessa forma? Vai levar um tempo. Por que vai levar um tempo? Eu não tenho condições. Não é que a gente exatamente não tenha condições, mas o trabalho está sendo assim há 40 anos e com sucesso. Com sucesso. Observe que o número de pessoas a ser socorridas é cada vez maior. Então, o trabalho dá certo. Está dando certo. Com todas as dificuldades que a gente possa apontar, e nós somos muito bons nisso, em apontar dificuldades, nós somos excelentes. Isso é uma das características assim, mais exuberantes no humano encarnado, é apontar defeito. Qualquer um de nós enche um livro, só com defeitos do trabalho. Mas a despeito de tudo isso, está dando certo. Então talvez nós estejamos exagerando na quantidade de problemas que a gente encontra dentro do trabalho. Porque se tivesse metade deles, não estaria desse tamanho o trabalho. Ele está crescendo. Então, até o ponto de eu chegar e me colocar na condição de consertar algo que já existe há 40 anos, gente. É como se a gente lá no jardim de infância quisesse ensinar para a mãe: ô mãe, não é assim que atravessa a rua não, vou te mostrar como é, quer ver? E sai correndo com a bolsa. Não é assim que acontece. A gente está engatinhando nesse negócio aí. Estamos engatinhando. Essa turma aqui, quando coloca um livro, um tratado de magnetismo, eu repito, não sei quantos anos fazendo isso. É um trabalho sério. Quando você lê lá no fim do livro, tem um monte de casos. A gente vai estudar até o capítulo 17. Quando você lê ali que o La Fontaine botou um leão para dormir, não ri não. Porque ele botou o bicho para dormir mesmo. Aí fala: entra na jaula do leão qualquer um de nós aqui e fala assim: dorme, dorme. Você vai ver quem vai dormir. E vai acordar no outro mundo. Somos nós. Quando está escrito, sabe, foi porque ele fez, com testemunho de jornal. Alguns foram até presos. Exercício na medicina, quer dizer, tem até registro. Auto de apreensão por exercício ilegal da medicina. Então tem a prova de que ele fez aquilo ali. Não é história, não é romance, não é novela. Está documentado isso daqui. Está documentado. Eram médicos, eram pessoas de ciência na época, eram cientistas, eram estudiosos, eram matemáticos, era gente que conhecia. Não era assim um João ninguém que
se metesse a fazer isso. E ainda que fosse, pelos anos, teria alguma coisa para dizer, de experiência. Então, não é o nosso caso. Mas sei lá se na outra encarnação eu estava lá. Pode até ser, mas é a minoria, né? O que os espíritos passam para a gente é que essa turma aí, magnetizador, que foram daquele nível naquela época, hoje não estão dando passos em casa espírita. Hoje estão instruindo a gente no mundo espiritual. Para cá. Vocês podem ter uma amostrinha disso no comecinho, nos domínios da mediunidade, quando o André Luiz está apresentando o Aulus, ele fala, ele conheceu o magnetismo na corte lá da França com o Mesmer, reencarnou depois a época de Kardec, estudou espiritismo, está no mundo espiritual aprendendo o evangelho aplicado à mediunidade junto à espiritualidade no Brasil. Então são pelo menos 350 anos dentro desse negócio de magnetismo, passe, mediunidade. Não é 35 anos, nem 20, são 350. Isso que o André Luiz pegou de um ponto para cá, sabe-se lá o que ele fazia antes. De Mesmer para cá são 300 e tal, 400 anos quase. É tempo que não acaba mais, gente, estudando uma coisa. Não é verdade? Ele aprendeu. Tanto que aprendeu que era instrutor do André Luiz. Era o instrutor do André Luiz naquela ocasião em que o Chico trouxe o livro para a gente. Então, precisamos ter assim, muita moderação, ser muito ponderados, cada um de nós, na observação do trabalho que nós vamos encontrar daqui a alguns meses, quando a gente entrar para dar passe. Porque por mais que ele tenha limitações, por mais que ele tenha imperfeições, afinal de contas ele conta com um contingente humano encarnado na execução dele, que somos nós, é um trabalho que está dando certo, porque segue isso daqui. Com todas as dificuldades, segue o que ensina o livro sério, segue o que ensina Kardec, que era exemplo assim de moderação. Kardec, exemplo disso. Todo momento ele fala, se você não sabe, não faz. Em caso de dúvida, se abstém. Ele fala lá no capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. Ele está falando de magnetismo lá, hein? Modificar a água, na fluidificação da água, modificar a matéria íntima através da ação da vontade, do pensamento. Aí lá no fim ele fala assim, em caso de dúvida, se abstenha. Como se ele dissesse assim, se você não sabe, não faça. Por isso que a gente só entra no trabalho depois de fazer 1 ano de curso. E é pouquíssimo. Mas na nossa condição de vida aí, é o que tem que fazer, né? Afinal de contas também, a gente tem outras coisas para estudar, para conhecer, para tratar, para cuidar, para ganhar dinheiro na vida lá fora. Podemos estudar magnetismo a vida inteira, né? Mas a casa propõe assim, um tempo mínimo para que você conheça as regras do trabalho. A regra é igual Arnaldo César Coelho, né? A regra é clara, a regra é essa daqui, trabalhar assim. E é clara mesmo, está à disposição de todos, e não está escrito em lugar nenhum. Essa é a coisa mais legal de tudo. Ela é de tão clara que ela não precisa escrever. Basta você observar o trabalho, como ele ocorre, que você vai saber como se conduzir dentro dele. Vamos dar uma parada aqui, que faltam só 2 minutos para acabar.